Eu quero agradecer a Vossa Excelência, presidente Elisiane Gama, cumprimentando o nosso relator, o senador Renan, e cumprimentando o depoente, Ayrton Cascavel. A razão do Dia Nacional da Saúde ser no dia de hoje é em função de que hoje é a data do nascimento de Oswaldo Cruz, maior sanitarista brasileiro, que ajudou o Brasil a enfrentar as maiores pandemias daquele século. Em homenagem a Oswaldo Cruz, nós deveríamos hoje aqui dizer com todas as letras que a vacina é o único caminho para enfrentar a pandemia. Os países que estão voltando ao normal de hoje estão voltando exatamente porque conseguiram altas taxas de vacinação. Então, no dia de hoje, no Dia Nacional da Saúde, homenageando aquele que efetivamente inspirou a saúde sanitária no Brasil, Oswaldo Cruz, eu gostaria que nós pudéssemos entender de que a vacina é, além de política, porque eu concordo com o senador Luiz Carlos Reins, politizaram a questão da vacina, mas me perdoe, o governo também politizou, o presidente Bolsonaro também politizou. E esse talvez tenha sido o maior erro do presidente Bolsonaro, ter politizado. Ele chamava a Coronavac de vacina chinesa, da vacina do Dória. Esse foi talvez o maior erro. Enquanto isso, o Brasil retardava o início da vacinação. Eu quero também, no Dia Nacional da Saúde, prestar a minha homenagem a todos os profissionais de saúde que estão há 1 ano e 4 meses na linha de frente, colocando a sua vida em perigo, quando não tinha vacina, enquanto muitos dos brasileiros eram pedidos para estar em isolamento domiciliar, os profissionais de saúde tinham que ir para a linha de frente para enfrentar o desconhecido. Para enfrentar o desconhecido. E naquela época, no início da pandemia, tudo era válido. O que não é certo é agora, depois que nós já temos vacina comprovadamente eficiente, nós ainda estarmos discutindo politicamente e politizando essa questão. E aí, em homenagem aos 559.715 brasileiros que morreram, e nós não podemos também desconhecer de que com 2,5% da população mundial, nós correspondemos a quase 1/4 dos seres humanos mortos pela pandemia. Algo de errado aconteceu. Isso é claro, isso é óbvio. Mas a minha pergunta para você, Cascavel, é que você era uma pessoa influente junto ao Pazuello. O Pazuello lhe ouvia. O Pazuello tinha em você um braço direito, uma pessoa próxima. Eu não consigo entender por que o Pazuello foi frouxo e não enfrentou o que tinha que enfrentar para começar a vacinação quando deveria ter começado. Nós vacinamos o primeiro brasileiro no dia 17 de janeiro, quando o mundo já estava vacinando desde novembro. E o Brasil já tinha tido acesso, através da Coronavac, que aqui nós temos que reconhecer, foi a primeira vacina viabilizada, porque a Fiocruz, fundada por Oswaldo Cruz, que neste momento é fundamental, porque ela é que está entregando
80% das vacinas que nós estamos utilizando, ela demorou para conseguir o IFA importado para começar a produzir a AstraZeneca. O cronograma foi atrasado. Até hoje, a transferência tecnológica para a produção do IFA nacional, que vai nos dar independência para poder produzir a vacina nacional, nós ainda não começamos a aplicar. Já com 1 ano e 4 meses. Então, a grande pergunta é, por que ficaram priorizando um bando de picareta, me perdoe a expressão, porque o que eu tenho visto aqui, no lugar que Vossa Excelência hoje está sentado, Vossa Senhoria está sentado, são picaretas que estavam tentando aplicar um golpe no Brasil, um golpe do mais vil, do mais desumano, querer ter um oportunismo materialista diante de uma situação humanitária. Por que, em vez de dar importância a isso, ficamos perdendo tempo em discussão de vacinas que não existiam, em discussão com pessoas que não tinham nenhuma representação legal verdadeira, quando nós tínhamos a Fiocruz para conversar com a AstraZeneca, nós podíamos conversar diretamente com a AstraZeneca, nós podíamos ter comprado em agosto a Pfizer para começar a vacinar em janeiro. Por que não fizemos? Por que demoramos tanto para resolver de forma correta a questão da vacinação? Por fim, a última pergunta. Por que o Ministério da Saúde não fez uma campanha publicitária nacional, dando e comandando de forma afirmativa, de forma positiva o país a se proteger com máscara, com álcool em gel, com distanciamento? Por que não fizemos uma campanha de convencimento para vacinação? Até o dia de hoje, nas televisões abertas do Brasil, nós não temos uma campanha de vacinação para valer. E agora, nós temos vacina e ainda temos brasileiros que não querem se vacinar, por desinformação, porque ficamos discutindo se vacina é bom ou é ruim. Vacina é bom, é o único caminho que nós temos para salvar vidas. É o único caminho que baixa a taxa de ocupação nas nossas UTIs. É o único caminho que desafoga a rede de atendimento da saúde pública. É o único caminho que abre espaço. Por que nós não fizemos isso? Porque se algum crime, Ayrton, você cometeu, foi de não ter conseguido convencer o Pazuello a fazer o que era certo. Nessa questão, tem o certo e o errado. O resto é discussão política, narrativa. E o certo era comandar a nação brasileira a se salvar diante da Covid-19. Eu queria poder ouvi-lo dar um depoimento dessa experiência e por que nós não tomamos providências com a vacina e por que nós não tomamos providência com relação à publicidade para informar positivamente. E, por fim, quero dizer aqui mais uma vez, na minha opinião, o que aconteceu no Amazonas, a primeira pessoa culpada pelo que aconteceu no Amazonas chama-se governador do estado do Amazonas. E, em segundo lugar, o Ministério da Saúde. Por quê? Porque numa comissão tripartite, o Ministério da Saúde não pode se omitir. E, lamentavelmente, mesmo com pedido de intervenção, mesmo com tudo que aconteceu, o Ministério da Saúde preferiu ir por caminhos duvidosos, tortuosos, em vez de agir para salvar vidas. Eu gostaria de ouvir a sua posição com relação a essas duas perguntas. Senador Eduardo,
Primeiro, o senhor fez uma lembrança e eu não poderia deixar de passar do 5 de agosto. Meu pai, seu Ângelo, que está em algum lugar, nasceu dia 5 de agosto e só essa lembrança em relação a isso. Eu quero dizer de que quando se fala de picaretas da vacina, eu criei ojeriza de ver isso. E eu estava no ministério, senador, e quantos picaretas apareciam, e eu resolvi, a mim não receber nenhum, porque no momento que você não tinha a fábrica da AstraZeneca, não tinha 1 milhão de vacinas para entregar para o Brasil, picaretas apareciam querendo vender 200 milhões, 100 milhões, para todo lado, de todo jeito. Eu quero aqui fazer um registro para essa casa, em relação ao presidente dessa casa, Rodrigo Pacheco, que de forma, logo no primeiro momento que assumiu a presidência do Senado, tomou uma atitude de desobstruir aquela questão que impedia a compra das vacinas da Janssen e da Pfizer com PLV, que foi, inclusive, acho que relatado pelo senhor, senador Randolph, no final. Não foi PLV, foi um projeto de lei originado nessa casa e que propôs para o presidente Rodrigo Pacheco, foi a gente. Sim. E só para completar que não precisaria dele também. Eu sei, mas eu quero dizer que são atitudes concretas naquele momento. Só para registrar que não precisaria dele. Eu quero dizer que, quando o senador Eduardo disse do poder de convencimento, eu quero dizer que eu sempre tive uma posição pessoal de dar um pitaco. Quem sou eu, quem o peso, são decisões de Estado. Eu sempre tive uma posição em relação a vacinas, de ser vacina dos laboratórios. Essa é uma posição. Na minha fala inicial, senador Braga, eu frisei parece que não tínhamos combinado, mas sempre afirmar a vacina. É ela a única solução definitiva. Lógico que é tratar as pessoas, cuidar, cada um tem comorbidades, cuidar das pessoas em todos os momentos, nós devemos cuidar, e isso ajuda muito, são fundamentais o trato da assistência às pessoas. Mas a vacina está claro, está mostrando os números. É preciso dizer e reconhecer também, senador Eduardo, a Fiocruz, decisões tomadas e ser feita uma vacina, lógico que poderia acelerar mais. Gostaria, quando se fala os 2 milhões que nós perdemos da Pfizer, em questão de tempo, que poderia ser 500 em janeiro, 500 em fevereiro e 1 milhão a mais, se fosse uma vida só vida salva, por qualquer quantidade, já teria valido a pena. Elas foram antecipadas em maio, mas uma vida não tem preço. Então, todos os atos, é a vacina, e nós aproveitamos, concordo com o senhor da campanha publicitária, nesse momento, tem muita gente que não quer tomar a vacina, aproveito aqui. Quem não tomou, repito, como Vossa Excelência falou, quem não tomou, vá lá e tome qualquer uma que tiver disponibilidade. Ela representa você estar protegido, ela protege a vida. Aqueles que tomaram a primeira e já não tomaram a segunda, aproveitem e tomem essa vacina. Isso é importante para a sua família, para você, para cada brasileiro. Eu não tenho mais nada a acrescentar, senador, porque eu concordo com a sua fala quando se refere a vacinas. E concordo também que picareta tinha muito.